Quarta questão. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular. Outra questão de pirâmide. Pirâmide quadrangular regular. Com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta na base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmide paralelas e uma pirâmide lá na base superior. É a última, é uma pirâmide completa. Esses são troncos, são pedaços da pirâmide. Só que tem um detalhe bem importante agora. Qual é? Ele diz que são espaçados de 1 centímetro. Vocês estão vendo na figura que eles estão espaçados mesmo? Não? Essa foi a casca de banana da questão. Espera aí. Se eles estão espaçados, quer dizer que tem um espaço em branco de 1 centímetro. Quantos espaços em branco vocês estão contando aí, hein? Quantos espaços em branco estão contando aí? Vai. São 3. Um entre o primeiro e o segundo. Um espaço entre o segundo e o terceiro. E um espaço entre o terceiro e o quarto. Espera aí. Lá em cima, ele disse que a altura valia quanto? 19. Foi ou não foi? Mas se eu tirar esses 3 centímetros de espaçamento, o que acontece? Se eu tirar esses 3 centímetros, eu descubro que a altura nunca foi 19. A altura dessa pirâmide, na verdade, foi 19, tirando esses 3 centímetros de espaço em branco. Então a altura da pirâmide, na verdade, ela é de qual tamanho? 16 centímetros. Vira a casca de banana? Trabalhar com conta com o número 19 é bom? Imagina quem não se tocou disso e chegou na hora da prova e foi trabalhar com contas que multiplicavam por 19, o trabalho que deu. Agora imagina você trabalhando com 16. 16 já é potência de 2. Já tem algumas coisas que eu posso facilitar na minha conta com relação a 16. E essa era a casca de banana que tinha nessa primeira parte do enunciado. Está tranquilo até aí? Vou passar adiante. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, e para diversificar, olha o que foi que ele fez. Ele retirou aquela pirâmidezinha que está lá na base superior. Ele retirou aquela pirâmide que fica lá em cima. Disse que aquela pirâmide tinha 1,5 centímetro de base, 1,5 centímetro de aresta na base. Mas a pirâmide mantinha o mesmo molde anterior, só tirava aquele pedaço. Aí ele perguntou quanto é que ele vai passar a gastar no novo molde de parafina. Se vocês olharem para a figura, é como se ele pegasse a mesma parafina, só que sem aquela parte branca que está lá em cima, né? Ele quer só os 3 de baixo, ele quer todo a vela, toda a pirâmide, tirando aquela pirâmidezinha lá de cima, aquela pirâmide branca. De novo, qual a minha ideia? A minha ideia vai ser tentar enxergar na pirâmide a ideia dos triângulos. Novamente, qual a minha ideia? Traçar a altura. Não tem, pessoal, não tem como fugir disso não, entendeu? Normalmente, muitas vão ser as questões de pirâmide, tem que traçar essa altura, então traça logo. E você já sabe que essa altura aí vai ter que ser de quanto? 16. Você sabe que aqueles 3 centímetros do espaço em branco vão ser disputados, não vão? Você sabe lá na tua figura original que a base era 6, não sabe? Então você sabe que esse 6 vai continuar na sua figura. Se eu quisesse calcular o valor do OM vale quanto? OM. O OM, até o ponto médio, valeria apenas 3. E a altura é de quanto?
16. Vixe, um lado é 3, outro lado é 16. Aplicar Pitágoras não vai ser tão legal não, né? Só que nessa questão ele nem pediu isso. Se você olhar, já dá para eu calcular o volume, sem aplicar Pitágoras. Porque, ó, olha para a conta que eu fiz. Ó. Quanto é que vai a área da base? Se é 3, se é 6 embaixo, 6 vezes 6, 36. Se a altura é 16, vai ficar 36 vezes a altura que é 16, tudo isso dividido por 3. Cancelando 36 por 3, vai ficar 12. 12 vezes 16, dá exatamente 192. Então eu já encontrei de cara o volume inicial da vela. Eu já encontrei de cara o volume inicial que a vela vai ter. A vela começou com qual tamanho? Com qual volume? 192 centímetros cúbicos. Tá tranquilo aí, pessoal? 192 centímetros cúbicos. Professor, mas espera aí. Ele não quer essa vela toda, não. Ele quer tirar um pedacinho lá de cima. E aí tem um outro bizu da matéria. E aí é um bizu bem legal para vocês. Essa pirâmide lá de cima, ela é ou não é um corte da pirâmide grande? Ela é ou não é um corte que gera uma miniatura da pirâmide grande? Toda vez que vocês com cortes criarem miniaturas da figura, desculpa, toda vez que vocês em pirâmide, com cortes, criarem miniaturas das pirâmides originais, vocês vão poder criar aquilo que eu chamo de proporção. Toda vida você vai poder criar uma proporção. Se você retirar aquela parte superior, você vai retirar uma pirâmide que é uma miniatura da outra. Se é a miniatura da outra, ela vai ter que ser toda proporcional à outra. O que significa ela ser proporcional? Significa assim, só faça a conta que eu estou falando. Qualquer lado, vou repetir a palavra, qualquer lado que você pegar da pirâmide pequena e comparar com o correspondente lado da pirâmide grande, vai estar na mesma proporção. Eu falei para vocês compararem lado com lado, lado com lado. Professor, se eu quiser comparar a área é diferente. A área só compara com outra área. Professor, se eu quiser comparar o volume eu comparo com outro volume. Só que qual o detalhe? A área não costuma ser base vezes altura? Então, se a base é o dobro, a altura não vai ser o dobro também? A área vai ser então quantas vezes maior? 4 vezes maior. Se a base é o dobro, a altura é o dobro, a área obrigatoriamente vai ter que ser 4 vezes. É só tu imaginar um pedreiro assentando azulejo no chão. Vamos pensar comigo, ó. Se eu botar um azulejo, eu vou botar uma medida X e uma medida Y, não vou? Se eu quiser obter o dobro de X e o dobro de Y, eu vou ter que botar quantos azulejos aqui? 2. E na outra dimensão? 2. Então a minha área ficou com quantos azulejos no final? 4. Então note, ó, quando eu transformo uma proporção de lado em proporção de área, eu tenho que lembrar que área é base vezes altura. Então a proporção de área é sempre lados ao quadrado. E se for volume, vai ser ao cubo. Repetindo, quando o pedreiro assenta um azulejo, o tamanho é X por Y. Quando ele assenta 4 azulejos,
Aí ele consegue fazer 2x por 2y. 2 no x, 2 no y, para encontrar os 4. Então, o dobro do lado gera o quádruplo da área que ele acabou assentando de chão. Tranquilo? Volta para a figura. A altura da pirâmide grande, qual é? Qual a altura da pirâmide grande? Era 19, tirando aqueles 3. Então ficou quanto? 16. 19 tirando os 3. Ficou quanto? 16. E a altura da pequena? Não sei ainda não. Mas eu sei que enquanto a aresta da base grande era 6, a aresta da base pequena ficou quanto? 1,5. Então você note que o lado da pirâmide, que era 6, virou 1,5. Então dividiu por 4, não foi o tamanho dele? Se o lado dividiu por 4, o que tu acha que vai acontecer com a altura? Vai também dividir por 4. A altura também não é um lado? A altura também não é uma dimensão? Então, se o lado dividiu por 4, a altura também vai dividir por 4. Se a altura inicial era 16, a nova altura vai ser 4 centímetros. Aí ficou mais fácil, porque agora eu posso calcular o volume. O volume da nova pirâmidezinha que vai surgir lá em cima. 1,5 por 1,5. E a altura quanto agora? 4. 1,5 vezes 1,5, 2,25. 2,25 vezes 4, 9. Dividido por 3, 3. Então, olha, aquela pirâmidezinha pequenininha que eu tirei lá de cima, só deu, aquela pirâmidezinha só deu quanto? 3 centímetros. Foi ou não foi? Só deu 3 centímetros. Se ela só deu 3 centímetros cúbicos, e eu tinha anteriormente um volume de 100... Opa, aqui ficou errado, peraí. Eu tinha anteriormente um volume de 192, não é isso? Se eu tinha 192 e tirou os 3 centímetros, eu vou ficar com quanto? 189. Confira isso, 189, qual a letra que tem isso aí? B de bola mesmo? Professor, Opa. ele já deu a altura. Ele deu a altura que era 4? Não, ele não disse que é 4, mas disse que todo não é 16. Ah, pronto, vou falar disso agora, Ela está falando outra coisa importante, que é o seguinte, ó. Professor, mas você não está vendo na figura que os 4 troncos de cone, melhor, os 3 troncos e a pirâmide estão dividindo essa altura em 4 pedaços, não? Tá ou não tá? Se você olhar para isso, lembrando que o 19 baixaram para 16, você já tinha uma ideia de que isso aí poderia ser realmente quanto? 4. É ou não é? Mas vamos ver no texto. No texto, ele fala que essas velas, olha na 4ª linha, onde está essa seta branca. Estou vendo no painel aí, essa setazinha branca? Está dizendo assim, ó, essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura. Então, mesmo que você não tivesse lembrado da proporção, você ainda poderia lembrar que esse valor era 4, lembrando que se são 4 valores de mesma altura e o total é 16, cada um só podia valer quanto? 4 centímetros. Está tranquilo isso aí, pessoal? Pronto. Mas notem como a questão foi toda bem trabalhada, né? Realmente, considerando 1,5, não deu certinho os mesmos 4 que tinha denunciado anteriormente. Então, a gente poderia ter ido por um caminho ou pelo outro que chegar na mesma coisa ao final.